Os 110 anos do José Lins do Rego foi comemorado na Fundação Manhuaçuense de Cultura pela Academia Manhuaçuense de Letras. Na ocasião, personalidades de Manhuaçu foram homenageadas. Aqui estamos num momento de rara felicidade. Comemoramos hoje os 110 anos do nosso patrono José Lins do Rego. A trajetória de José Lins do Rego vai ser feita através do Dr. Fábio Araújo no programa de hoje. Todos nós sabemos a história de José Lins de uma forma mais acadêmica, dos livros. E o interessante nesse documentário foi a gente ver o lado humano, quer dizer, a humanização, o lado romântico, aquele lado que muitas vezes a gente não conhece dessas grandes personalidades. A vida sempre me preocupou muito, desde a mais tenra infância, porque sem ter tido mãe, porque a minha mãe morreu com apenas o filho com 6 meses de idade, eu sempre senti uma ausência, e essa ausência era uma coisa terrível na minha formação. Ao sair do internato, o José Lins do Rego vai estudar numa escola que se chamava Pio X, na Paraíba do Norte, hoje é João Pessoa. Depois ele sai e vai estudar, terminar o secundário no Recife. Ele veio fazer o que antigamente se chamava o curso de preparatórios para entrar na faculdade de Direito, e depois fez o curso, mas ele próprio escreveu numa recordação dessa época que ele não sabia nada de direito, não estudava, ele passava o tempo todo, às vezes nem sabia onde é que ficava a sala de aula. Ele era sobrinho da minha mãe. E como ela se chamava? Maria Lins. Era a tia Maria? É, tia Maria. E como ele era? Como era ele como menino, assim? Como é que ele se comportava? Como era ele era impossível. Era interno no colégio de Itabaiana, ele. Ele ia embora. Quando era nas férias, ele voltava com a mala, não é? Vivia pelos corredores, a cantar as óperas e operetas da época, e a pôr apelidos nos bedés, nos professores e nos alunos, a tomar parte em todas as brigas políticas da época, a se manifestar sempre contra o governador. Quando o avô mandou dinheiro para ele entrar no quadro de formatura, ele gastou todo o dinheiro tomando cerveja nos bares de Santo Amaro, que é onde está a Faculdade de Direito. Eu acho que a Semana de Arte Moderna não criou nada. Essa junção de um homem culto, como era Gilberto Freire, não é, com um primitivo, como José Lins do Rego. O José Lins se casa em 1924 com Dona Filomena Massa, que era filha de um senador local. Ele vende o engenho e o sogro arruma um emprego para ele em Minas, numa cidade chamada Manhuaçu. A minha mãe tinha adoração pelo meu pai, né? Você não pode imaginar o que eram os domingos. Os almoços de domingo que ela preparava, aquela galinha cozida com pirão. E meu pai era a primeira pessoa a ser servida. Foi exatamente em Maceió que José Lins do Rego escreveu o Menino de Engenho, né? O Bambê, o Moleque Ricardo, né? De modo que eu digo apenas, aliás, que José Lins é até um escritor alagoanizado, né? Tinha aquelas crises e tal, mas era muito misterioso, ninguém estava, ele não se, pelo menos com os amigos mais próximos, como eu e os outros, ele não se abria não, a gente ficava e nem ninguém perguntava nada. A loucura dele, ele não me perdoava, eu sei. José Lins do Rego carioquizou-se, ele
ficou uma figura popular do Rio de Janeiro, inclusive pelo fato de torcer ardentemente pelo Flamengo, né? E pelas suas crônicas diárias em jornais do Rio de Janeiro, comentando os fatos da cidade, mais corriqueiros, né? Quando ele ia para a cidade, aí ele ganhava o mundo, né? Porque era uma época que não tinha violência. Ele almoçava na Colombo, fazia ponto na livraria Zé Olímpio, que naquela época ficava na Rua do Ouvidor. Ele dizia, como vai, velho Graça? E não dava muita importância, né? Porque eram concorrentes. E mais adiante, estávamos em frente ao sobrado, onde havia a representação da Companhia Editora Nacional, e ele dizia, gritava, Otales Marcondes, aparece aí, seu fresco, seu puto, seu safado, sabe? E o Otales aparecia na varanda e repelia. E acontece que o jogo vem 1-0, e o Zé Lins vibrava como o mais radioso dos torcedores de futebol que pudesse existir no mundo. Ele se levantava, erguia os braços e gritava: uma vez Flamengo, sempre Flamengo, viva o Flamengo. O negócio dele, o Flamengo para ele era um estado de espírito. Uma vez Flamengo, Flamengo. Zé do Rego, como se sabe, foi um flamenguista fanático e teve cargos na Confederação Brasileira de Esportes, antiga CBD. Ele foi, inclusive, foi presidente de uma delegação que foi disputar o Sul-Americano em Lima, no Peru, num jogo lá de empate. Ele reclamou que o Zizinho teria dado uma entrevista e que o Zizinho era um mercenário, porque não tinha jogado tudo, era um homem que jogava por dinheiro. Isso saiu na imprensa brasileira e saiu na imprensa internacional. E o Zizinho nunca perdoou isso. Ele foi eleito para a vaga deixada por Ataúfo de Paiva. E ele de vez em quando perguntava: o amigo está gostando da frase? Da frase. Venho ocupar a vaga de um acadêmico, não, desse homem brilhante, que chegou ao Supremo sem nunca ter redigido uma lei. Foi uma misteriosa e afortunada fusão de memória. Fez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Eu me lembro que a linha média do Flamengo estava ao lado do féretro de Joselino, no instante que Joselino foi se despedir. Biguá, Bria e Jaime estava lá, como estava o goleiro Jurandir e o nego Jaime. Chorava, e Biguá chorava. E eu fiz essa canção: menino perdido, menino de engenho, de tanta saudade me ponho a cantar. Menino perdido, oh, menino de engenho, eu faço esta canção só pra te recordar. Recordo o teu canário, como ele cantava, teu carneirinho branco chamado Jasmim. Recordo teu avô, o teu bonito avô, teu canavial verde que não tinha fim. A velha sinhazinha não gostava de ninguém, mas Maria menina te queria tanto bem. Pronto, acabou, sabe? Ele nos inspira, nos dá exemplos de vida, de dedicação. E a gente tem seguido seus exemplos. A gente fica muito feliz com o reconhecimento aí de pessoas assim tão ilustres, né? Mas como eu falei, tudo isso é devido àqueles que às vezes dão as mãos a gente, incentivam. Porque ele era o único que não sabia de todo, né? Todos os membros da academia, ele é membro honorário, é o único que não sabia da homenagem. A gente combinou lá em casa de fazer essa surpresa, mas é claro que para mim foi uma grata surpresa também. Agradabilíssima, e prepararam tudo realmente com um carinho especial, e o coração realmente bate forte em momentos como esse. Conhecer José Lins como pessoa, seus defeitos, as fraquezas, né? Então foi muito gostoso essa pesquisa e a gente fazer isso essa noite. E quanto tempo para preparar esse documentário?
Olha, a pesquisa, os vídeos, toda a história, nós ficamos mais de um mês para fazer esses 22 minutos de vídeo, mas valeu a pena. Que trabalham, que lutam, né, que estão sempre ali em defesa da cultura da nossa cidade, porque um povo sem cultura não vale nada. José Lins do Rego foi conhecido como Pássaro Poeta.